E aí, seus vida mansa, suave? Então, a gente vai falar de uns assuntos meio pesados nesse vídeo, então eu já queria deixar o alerta de gatilho para que se vocês tiverem algum problema ou alguma sensibilidade a esse tipo de assunto, eu peço para vocês pularem esse vídeo e assistir alguma outra coisa, porque a gente vai tocar nos assuntos meio pesados, assim, umas partes meio trash da minha vida, sabe? E eu não quero que ninguém se sinta mal por causa disso, então se vocês tiverem gatilho, eu peço para que vocês pulem esse vídeo aqui e assistam algum outro, de preferência algum outro meu. Não, mas sério, se vocês tiverem gatilho, por favor, pulem. Enfim, galera, que nem vocês leram no título aí, eu não vejo muito sentido em continuar vivendo, eu não sei por que que eu continuo vivendo. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria deixar claro que eu não tenho nenhuma intenção de me auto-churrascar em nenhum, e assim, de jeito nenhum. Eu tô bem de boa da minha saúde mental. Eu já faço terapia tem alguns anos, eu já faço tratamento, inclusive com remédio para depressão e ansiedade, e minha saúde mental tá bem estável, bem controlada. Então eu tô bem suave. Tipo assim, tudo que eu vou falar aqui parte de um ponto de vista muito racional, sabe? Tipo de visão de mundo, de tentar, de autoconhecimento e tal, muito mais do que de emoção, sabe? Isso é muito mais uma análise racional do que uma expressão de sentimento ou alguma coisa assim, sabe? É, e, e é isso, assim, tipo, por mais que eu não tenha nenhuma intenção de me churrascar, eu tenho uma visão meio negativa da vida, assim, e eu não sei exatamente o porquê que eu continuo levando a vida adiante. Porque, assim, a vida tem coisas boas, na minha opinião, e tem muitas coisas boas, assim. Eu tenho ótimos amigos, eu tenho uma vida, assim, que eu reconheço que é o sonho de muita gente, sabe? E, e mesmo assim, eu não sei se é uma coisa minha ou se é natural do ser humano isso, mas eu tenho uma tendência a focar muito mais nos pontos negativos, assim, no sofrimento e na parte ruim da vida, por assim dizer, do que nas coisas boas. Eu vejo como se as coisas boas fossem, tipo assim, como se fossem uns analgésicos, sabe? Tipo assim, como se a maior parte da vida fosse feita de momentos ruins, de trabalho, de cansaço, sabe, de luta, praticamente. E aí a vida vai e joga como se fosse uns petiscos para você, sabe? Joga uns agradinhos assim, com um outro momento gostoso para te motivar a não desistir de tudo, sabe? E eu queria aproveitar para falar um pouquinho de mim também, porque muita gente, inclusive meus amigos, vivem me sacaneando por causa disso. Eles olham para mim e dizem que eu tenho uma cara de playboy, que eu tenho uma cara de rico. E assim, eu morar na Suécia hoje em dia e ter um passaporte europeu não ajuda muito, mas longe disso, mano. Eu cresci como se fosse uma favela do Distrito Federal, ali na região satélite de Brasília. Eu não morei a minha vida inteira lá, mas eu morei grande parte da minha vida lá. Eu cresci assim num ambiente de muito abuso, de todos os tipos, emocional, físico, sexual, sabe? Eu já sofri todo tipo de abuso quando era criança. Abuso sexual mesmo foram dois, um na escola e um outro por
Acho que era o filho de um amigo da minha mãe, alguma coisa assim, foram momentos bem traumáticos na minha vida. E abuso, assim, físico e psicológico eu sofria mais pelos meus pais. Eu lembro que eu costumava apanhar por qualquer motivo e apanhar muito, assim, tipo meu pai mesmo gostava de me bater na cabeça, sabe, de me dar porrada na cabeça. Eu já apanhei de pedaço de pau Teve uma vez que eu apanhei tanto que deu BO, assim, pro meu pai no conselho tutelar, sabe? Tipo, o conselho tutelar bateu lá em casa e meu pai acabou perdendo minha guarda por causa disso. E além de todo esse ambiente abusivo, eu também cresci sem muito acesso a dinheiro, sabe? Eu cresci num ambiente muito desprivilegiado. Eu fiz escola pública a maior parte da minha vida. Já tiveram alguns momentos que eu dormia num beliche sem colchão, dormia em cima do pau, assim, sabe, do frame da cama direto. Teve tempo da minha vida que eu dormi em cima de um tatame, sabe, porque eu não tinha nenhuma cama. Durante muito tempo da minha vida eu nem tinha brinquedo, tipo assim, no meu quarto, enquanto eu era criança não tinha nada. E, e assim, isso tudo me traumatizou pra caramba. E isso tudo eu tive muito trabalho, assim, depois de adulto para lidar em terapia e tomar remédio e tal para poder superar, sabe? Hoje em dia eu já lido muito bem com isso tudo. Já consegui ajustar a minha saúde mental apesar disso tudo. Inclusive, uma coisa muito louca que aconteceu recentemente foi que eu tive um diagnóstico de TDAH, né? E aí eu lembro que quando eu tomei o remédio pela primeira vez e que eu vi que, caraca, velho, eu tenho TDAH mesmo. Eu lembro que me fez perceber, assim, o quanto muito do sofrimento que eu passei enquanto eu era criança e até depois de adulto foi, assim, em parte por conta disso, sabe? Tipo, eu lembro que meu pai me batia muito quando eu era moleque porque ou eu esquecia de fazer dever de casa, ou eu não conseguia fazer dever de casa, ou eu errava uma questão do dever de casa. Qualquer motivo, assim, por mais tosco que fosse, era motivo para apanhar, para tomar uma surra, para levar porrada na cabeça. Inclusive, porra, que ideia genial, né, de um adulto. Tipo assim, pô, a criança tá lá se desenvolvendo, o cérebro do ser humano só se desenvolve completamente aos 21 anos de idade, não, 25 anos de idade, alguma coisa assim. Então, o que eu vou fazer com a criança? Vou dar porrada na cabeça dela. E não era porradinha light, era tipo uns cascudão cabuloso, tá ligado? Aí. Isso tudo foi muito foda. Assim, eu percebi depois de adulto que. Porque, tipo assim, quando eu passei por isso, eu sempre internalizei na minha cabeça que, tipo assim, tudo isso é culpa minha, tá ligado? Tipo, eu não consigo fazer o dever de casa porque eu sou um merda. Então, já que eu não consigo fazer, já que eu sou um merda, eu mereço apanhar mesmo. Sabe? E a gente cresce com essa mentalidade achando que nós somos uns fudidos, que nós somos uns merda e que a gente merece todas as coisas de ruim que acontecem com a gente. Inclusive o contrário também, a gente quando recebe um carinho ou sabe alguma coisa boa da vida, a gente fica até meio relutante em aceitar. A gente fica assim, mano, será que eu mereço isso mesmo? Tipo assim, eu não mereço isso, eu não mereço coisas boas, sabe? Então você passa a vida inteira achando que você é um merda mesmo e que tudo que é de ruim que acontece na sua vida tinha que acontecer mesmo e as coisas de bom você não merece. Depois de adulto eu já tive problema no trabalho por conta de TDAH também. Eu já fui demitido de 2 trabalhos, porque inclusive isso é uma coisa que eu dei muito sorte na minha carreira, que é tipo assim, eu já trabalho tem 12 anos, né, nessa área de TI e tecnologia. E a maior parte dos meus empregos foram empregos assim não convencionais, sabe? Empregos que não exigiam necessariamente uma rotina bonitinha de 9 a 6 e de ter que bater ponto.
A maioria dos meus trabalhos ou era home office ou eu tinha muita flexibilidade. Até tinha que ir pro escritório, mas eu tinha muita flexibilidade. Tipo assim, eu podia chegar a hora que queria, podia sair a hora que queria. E geralmente nesses trabalhos com ambientes mais flexíveis eu tinha. Eu sempre me dava muito bem, eu era sempre um dos melhores colaboradores, um dos que mais performava, né? E eu acabei crescendo bastante na carreira por causa disso. Mas assim, nas duas ocasiões em que eu tive que trabalhar em ambientes mais com assim rotinas mais formais, mais rígidas e menos flexíveis, né? Eu tomei fumo, num desses trabalhos eu durei 3 meses e no outro durei 6. E durante muito tempo eu ficava me martirizando por causa disso, tá ligado? Pensando, nossa, eu sou um merda, eu não sirvo pra nada, sabe? Tipo esse tipo de pensamento. E aí quando eu tive o diagnóstico do TDAH, eu percebi que, tipo assim, mano, eu acho que eu não sou um merda, tá ligado? Tipo assim, essas coisas aconteceram comigo por conta, tipo assim, às vezes depois de adulto que eu me fudi, não foi só por minha causa, tá ligado? O TDAH também teve uma grande parcela de culpa nisso. E às vezes que eu fui abusado quando criança, assim, eu era criança, né? Criança não tem que ter responsabilidade de lidar com essas coisas, né? Já começa por aí. Mas além de ser uma criança que não tinha, né, condição nenhuma de lidar com isso, porque eu vivia em ambientes muito abusivos e com alienação parental, né? Meus pais eram separados e um ficava tentando me separar do outro, então eu não tinha nem com quem contar, sabe, assim, para servir como uma rede de apoio, porque tipo assim, se um fazia alguma coisa comigo, o outro não podia fazer nada, sabe? Porque é por conta da distância. E aí, e depois de adulto, eu comecei a me perdoar muito mais, sabe? Tipo, por perceber que algumas das falhas que eu tive na vida não foram, tipo assim, 100% por minha causa e que talvez eu não seja um merda, um fudido tanto quanto eu achava que era, sabe? Aí, inclusive, assim, tem muitos amigos meus que, tipo, ficam dizendo, nossa, você tem mó cara de rico, seus pais devem te dar dinheiro, né, mano? Tudo que eu conquistei, eu meio que conquistei por conta própria e com Deus, tá ligado? Eu acredito em Deus, eu não sei em qual ainda, eu ainda não... Eu fui ateu a maior parte da minha vida, eu comecei só a acreditar em Deus recentemente. E eu ainda não achei alguma religião, assim, com a qual eu me identificasse, eu ainda não encontrei um caminho que me leve a Deus com o qual eu me identifico. Mas eu acredito em Deus, eu acredito que muito da carreira e da vida que eu construí foi Deus dando uma ajudinha. Mas era eu e Deus, sabe? Tipo, meus pais nunca me ajudaram com nada, nunca bancaram nada pra mim. Muito pelo contrário, minha mãe mesmo veio me pedindo dinheiro. Então, assim, se eu passasse necessidade aqui na Suécia, longe pra caramba de onde eu nasci, eu tinha só eu e eu pra contar, sabe? Inclusive, quando eu me mudei da Suécia do Brasil pra cá, meus pais não foram nem me levar no aeroporto, cara. Minha mãe não foi porque ela disse que não queria pegar ônibus na volta, vocês botam fé. Aí eu vim sozinho. E assim, eu sei que eu tô focando bastante nas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas, assim. Eu construí uma vida muito legal aqui, eu tenho amigos maravilhosos na Suécia, tipo assim, o que aqui, por exemplo, eu encontrei amigos tão bons e uma rede de apoio tão legal que eles são, pra mim, muito mais família do que a minha família de sangue sabe? E eu sou muito grato a eles e a Deus também por ter me dado essa oportunidade de ter pessoas na minha vida que gostam de mim e se importam comigo. Então, a vida não é feita só de coisas ruins, mas... E assim, talvez por conta de tudo que eu passei, eu tenho uma visão muito pessimista na vida, assim, de só enxergar a parte ruim, né? Só enxergar os sofrimentos, o trabalho, o esforço, né?
E, assim, por mais que eu reconheça que existam coisas boas, eu vejo essas coisas boas como sendo, sabe, como se fosse petisquinho que a vida te dá, assim, só pra te dar um alívio momentâneo pra não fazer você desistir de tudo. E, e isso é um ponto de vista muito racional, meu, porque, assim, eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma intenção, nem nada de me auto-churrascar, se é que vocês me entendem. E eu não sei por que eu não tenho, na verdade. Tipo assim, eu não sei por que que eu continuo vivendo, por que que eu continuo lutando, porque assim, a minha vida tá longe de estar perfeita. Eu ainda tenho muitas coisas que eu quero melhorar, sabe? Por exemplo, atingir uma estabilidade financeira, que eu ainda não tenho. Eu sei que eu tenho mó essa cara de playboy, mas eu sou todo quebrado, cheio de dívida. Eu não passo necessidade nem nada, mas a minha vida tá muito longe ainda de estar estável, sabe? E todo dia é uma luta, mano. Todo dia é foda, todo dia é muito trabalho, todo dia é muito esforço, sabe? E, e sinceramente eu não sei por que que eu continuo seguindo adiante. E inclusive eu não sei por que que eu não tenho vontade de parar. Por que que eu não tenho vontade de me churrascar. Porque se eu for ver do ponto de vista lógico, eu de verdade acredito que a vida não vale a pena. Tipo, eu não vejo muito sentido em continuar vivendo. Do ponto de vista lógico, né? Mas do ponto de vista emocional, tem alguma coisa dentro do meu coração que me faz querer seguir em frente, que me faz ter esse instinto de autopreservação, sabe? De querer lutar, de querer sobreviver mesmo, sabe? Porque durante a minha vida inteira eu fui um sobrevivente. Eu consegui sair desses ambientes de pobreza, desses ambientes de abuso, e consegui, pô, construir uma carreira muito legal, consegui ter certificações muito boas, consegui terminar algumas faculdades, pós-graduação, sabe? Eu consegui construir um futuro pra mim que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Tudo na base do survival, tá ligado? Do modo sobrevivência, do modo, sabe, sair da lata de lixo e tentar conquistar uma vida melhor. E esse instinto continua comigo. Eu continuo com vontade de melhorar minha vida cada vez mais e de, sabe, melhorar a vida das pessoas que eu gosto cada vez mais, de fazer o bem pra quem eu gosto. E isso é muito louco, porque eu sempre pensei em mim mesmo como sendo uma pessoa extremamente racional, mas se eu fosse depender do racional agora, eu acho que eu já teria me churrascado, porque o meu racional não vê, não acha que a vida vale a pena. Só que o meu emocional me faz querer continuar vivo, me faz querer continuar superando as adversidades, me faz querer continuar sobrevivendo e buscando uma vida melhor pra mim e para as pessoas que eu gosto. E é bom, né, cara? É bom porque eu quero continuar vivo, sabe? Apesar da minha cabeça me dizer que isso aqui tudo é uma perda de tempo, que eu tô me esforçando à toa e que seria melhor desistir de tudo, sabe? E eu tô numa fase minha assim de autodescoberta, porque eu quero aprender mais, sabe? Eu quero entender mais sobre a vida, eu quero ver se eu tô certo ou se eu tô errado, tipo, se a vida faz sentido ou não, se realmente vale a pena ter esse esforço todo ou não. Inclusive, uma coisa que eu tava falando com a minha terapeuta e com os amigos esses dias é que eu não tenho medo nenhum da morte, velho. Tipo assim, eu não tenho medo nenhum de morrer. O meu maior medo é reencarnar e ter que viver isso aqui tudo de novo. Tipo assim, no dia que eu morrer, o que eu mais queria era ou ir para um paraíso, sabe? Que muitas religiões falam que existe, que seria o melhor dos casos, né? Ou continuar morto, tipo assim, ou tipo assim, ficar no void, ficar no nada para sempre, esses dois seriam os dois melhores cenários para mim. Agora, o cenário que eu mais aterrorizante, que eu menos queria que acontecesse quando eu morresse, é de reencarnar e ter que viver isso aqui tudo de novo. A vida para mim sempre foi muito sofrida, muito trabalhosa.
E é muito louco, porque o meu racional me diz que não vale a pena, mas o meu emocional me faz querer continuar sobrevivendo e querendo continuar a ter uma vida melhor pra mim e pras pessoas que eu gosto. E sei lá, mano, eu queria mudar essa mentalidade, sabe? Eu queria conseguir acreditar que a vida vale a pena, que isso aqui tem um propósito e que eu não tô gastando o meu tempo, o meu esforço e minha saúde mental nesse planeta à toa, sabe? E por mais que hoje eu ainda acredite que a vida não vale a pena e que de verdade a melhor coisa que eu poderia fazer por mim mesmo seria desistir de tudo, se é que vocês me entendem. Mas lá dentro do meu coração, lá do sentimento, eu acredito que vale a pena sobreviver, vale a pena lutar, vale a pena seguir em frente. E eu não sei por quê. E eu quero muito entender racionalmente, com a minha cabeça, o porquê que o meu coração sente isso, sabe? Esse é um assunto que eu vou discutir muito em terapia e que eu tô, inclusive, lendo alguns livros de filosofia a respeito. Posso até colocar aqui a capa de um que eu achei na internet alguns dias atrás para falar sobre isso. Mas é isso, o vídeo já tá ficando bastante longo, já tá dando aí mais de 20 minutos. Eu agradeço por vocês terem assistido. Peço desculpa pelo assunto bad vibe. E eu, inclusive, ficaria muito contente se vocês pudessem me ajudar um pouco com essa discussão, sabe? Tipo, porque eu realmente quero, sabe? Eu quero montar uma opinião racional sobre o que o meu coração sente. O meu coração sente que vale a pena, minha cabeça diz que não. E eu quero mudar minha cabeça. Só que eu não sei como. Algum de vocês já passou por coisa parecida? Algum de vocês encontrou sentido na vida? Muita gente encontra na religião, muita gente encontra em Deus e talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu comecei a acreditar em Deus e estou começando a estudar religiões e tal. Talvez pode ser que esse seja um caminho. Quando eu descobrir, eu venho aqui e conto pra vocês. Valeu, obrigado por me ouvir. Tamo junto.